Senhoras e senhores, muito boa noite. É com grande prazer que o CESP, Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, os recebe nesta noite para a solenidade de entrega do Prêmio Personalidade da Tecnologia do ano 2013, em sua 27ª edição. Sejam todos bem-vindos. O evento está sendo presenciado por todos vocês e acompanhado pela internet com a transmissão ao vivo pelo site www.cesp.org.br. O Conselho Tecnológico do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, juntamente com a diretoria desta casa, premia anualmente, desde 1987, personalidades que se destacam na área tecnológica e da engenharia. Hoje, 11 de dezembro, é o Dia do Engenheiro, importante data para os profissionais e também para todos nós, que contamos com o trabalho especializado em buscar melhorias constantes que promovam qualidade de vida para a sociedade e para cada cidadão em especial. Para compor a mesa, convidamos o presidente do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, engenheiro Murilo Celso de Campos Pinheiro. O engenheiro professor João Antônio Del Nero. Também para compor a mesa, convidamos os homenageados Miguel Luiz Bucalém, Dilma Celi Pena, Frederic Michael Lito, Sérgio Amadeu da Silveira, Lúcio Gregory, e Caio Teixeira, que neste ato representa o deputado federal Dr. Paulo Teixeira. Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Gigante pela própria natureza,
és belas fortes e padre do colosso, e o teu futuro espelhas a grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mães, gentil, pátria amada, Brasil. Nós registramos e agradecemos a presença do senhor Reinaldo Young Ribeiro, presidente da Associação dos Engenheiros da Sabesp, senhor Santiago Valverde, coordenador-geral de cursos de gestão da Universidade Paulista Unip, do senhor João Paulo de Jesus Lopes, assessor técnico da Secretaria da Fazenda, senhora Esther Fesch, conselheira representante da Associação dos Profissionais Universitários da Sabesp. O engenheiro civil Pércio Faulim de Menezes, presidente da Associação dos Funcionários da Sabesp. Senhor Henrique Monteiro Alves, secretário de Obras da Prefeitura de Tapecerica da Serra. Engenheiro Carlos Costa Neto, presidente da ABE São Paulo. O senhor Ricardo Toledo Silva, professor titular do Departamento de Tecnologia da Arquitetura da Universidade de São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. E também nós registramos a presença do senhor Dante Ragazzi Pauli, presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Senhoras e senhores, neste momento anunciamos a palavra de abertura do representante do Conselho Tecnológico, engenheiro, professor João Antônio Del Nero. Queridas senhoras, caros senhores, prezados engenheiros no nosso dia, o Conselho Tecnológico, presidido por Murilo Pinheiro, tem como coordenador o professor José Roberto Cardoso, diretor da Escola Politécnica, e está ausente porque hoje ele recebe o prêmio do Engenheiro do Ano do Instituto de Engenharia. Então, nosso presidente me encarregou de representá-lo. O Conselho Tecnológico define e discute as políticas que o sindicato tem que adotar ou procura adotar em bem da sociedade.
Nós, engenheiros, trabalhamos para a sociedade. Nada se faz no mundo moderno sem trabalhos de engenharia. Eu só completo a leitura aqui. Os premiados são aqueles que colocam seu saber e dedicação a serviço do avanço científico e tecnológico, de desenvolvimento nacional e do bem-estar da população brasileira. A eleição foi feita em 3, 4 sessões, até chegar a consenso. Vocês podem ver que o fim dessa leitura não é letra morta. Dos 6 indicados, só 2 são engenheiros. Nós precisamos muito da colaboração de outros pensadores para se fazer uma melhor engenharia para o desenvolvimento social, desenvolvimento econômico do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos. Senhoras e senhores, o ano de 2013, próximo de se encerrar, foi marcado por muitas lutas e conquistas neste sindicato. Hoje, todos reunidos, diretoria, colaboradores, parceiros, homenageados, familiares e amigos, compartilham mais um importante momento do ano que se finda. Em 2014, o sindicato comemorará 80 anos de fundação e iremos comemorar com todos vocês, fundamentais na construção e consolidação diária da história do Sindicato dos Engenheiros no estado de São Paulo. Muitas foram as vitórias no ano que passou. O EasyTech, Instituto Superior de Inovação e Tecnologia, é agora um sonho realizado. Aprovado pelo Conselho Nacional de Educação e pelo Ministério da Educação, teve seu credenciamento publicado no Diário Oficial da União e já está apto a desenvolver e oferecer cursos de graduação e educação continuada. A aquisição de novas sedes próprias no interior do Estado firma a presença do CESP ainda mais próximo dos profissionais, oferecendo seus benefícios e o trabalho sério e comprometido em prol da categoria. A Federação Nacional dos Engenheiros segue no caminho de agregar e integrar os 18 sindicatos filiados em todo o Brasil. 2014 será marcado pela comemoração dos 50 anos de nossa federação, partilhando com o CESP e demais sindicatos a importância da engenharia unida em torno de seus objetivos. A Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados, CNTU, continua pelas trilhas que unem engenheiros, médicos, farmacêuticos, odontologistas, economistas e nutricionistas, propondo, discutindo, refletindo projetos e políticas que possibilitem o crescimento sustentável e o desenvolvimento nacional. São muitos projetos, bandeiras, ações, atividades. Não cabem em um discurso. O fundamental é continuar firme, caminhar junto. A nova diretoria eleita para o próximo mandato reafirma o seu compromisso com a lealdade e o trabalho incansável a favor dos profissionais da área tecnológica e da sociedade. O Prêmio Personalidade da Tecnologia simboliza, em grande parte, tudo o que foi dito. Os agraciados são personalidades que estão aliadas aos objetivos do CESP, dedicando seu conhecimento e trabalho para o bem da engenharia nacional, da educação, da inovação, do crescimento e do desenvolvimento de São Paulo e do Brasil. Nós também queremos convidar para tomar assento à mesa o deputado estadual Itamar Borges.
E neste momento, senhoras e senhores, iniciaremos a entrega do Prêmio Personalidade da Tecnologia 2013 aos homenageados. Categoria Planejamento Urbano. Engenheiro civil formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Poli-USP, em 1984, mestre e professor pela instituição em 1987. Obteve os títulos de PhD pelo Massachusetts Institute of Technology, MIT, nos Estados Unidos, em 1992. E em 1996, o de livre docente pela USP. Em 1997, tornou-se professor titular da Poli-USP, chefiando o Departamento de Engenharia de Estruturas e Geotécnica em 2006. Coordenou o curso de pós-graduação em Engenharia Civil da USP, stricto sensu, de 1994 a 1995. Ocupou de 2007 a 2008 a chefia da Assessoria Técnica de Planejamento Urbano do município de São Paulo. De 2009 a 2012, foi secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e, nessa condição, presidiu o Conselho de Política Urbana e a Câmara Técnica da Legislação Urbanística. Presidiu ainda o Comitê Municipal de Mudança do Clima e Ecoeconomia de São Paulo. Foi presidente da São Paulo Urbanismo de 2010 a 2012. Hoje é coordenador acadêmico da USP Cidades, junto à Poli. Para fazer a entrega do prêmio, convidamos os engenheiros Edilson Reis e o Birajara Tanuri Félix. E para receber o prêmio Personalidade da Tecnologia na categoria Planejamento Urbano, convidamos o engenheiro Miguel Luiz Bucalém. Também convidamos a senhora, sua mãe, senhora Maria Beatriz, que também, nesta oportunidade, é homenageada. Anunciamos neste momento, senhoras e senhores, a palavra do homenageado. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar inicialmente o nosso presidente, o Murilo Celso de Campos Pinheiro, presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Gostaria de cumprimentar o engenheiro João Del Nero, que representa o Conselho Tecnológico nessa oportunidade. Gostaria de cumprimentar também Dilma Pena, cumprimentando aí todos os homenageados. Gostaria de cumprimentar também o deputado Borges e, cumprimentando o Antônio Otaviano, eu cumprimento todos os membros do sindicato e todos os engenheiros que aqui estão hoje. Também gostaria de cumprimentar meus pais que me acompanham, Wilson e Maria Beatriz, e eu vou...
E eu vou tomar liberdade de, nesse dia, cumprimentar meu pai também como engenheiro. Engenheiro há 58 anos formado e sempre pertencente a essa casa, esse sindicato. Obviamente, agora está na hora de agradecer imensamente o sindicato por esse prêmio, essa homenagem, que me honra muito. Eu tive sempre um relacionamento excepcional com o sindicato e não poderia, de uma forma mais sincera, agradecer essa homenagem. Eu também não poderia deixar de mencionar, enquanto secretário municipal de desenvolvimento urbano, nós desenvolvemos, a Prefeitura do município de São Paulo desenvolveu um projeto e convidou o sindicato dos engenheiros a participar desse projeto. Foi o SP 2040. E o sindicato se engajou de uma forma excepcional nesse projeto. Ele participou do Conselho Consultivo, mas participou de uma forma muito proativa, deu um grande número de contribuições, sugestões, abriu essa casa para as discussões. Eu tive a oportunidade e colaboradores vir a essa casa apresentar o plano, discutir o plano e levar as sugestões de alto nível que vieram desse sindicato. Também me lembro de um evento específico que o sindicato fez aqui nesse mesmo auditório, também naquela oportunidade lotado, para discutir a mobilidade no âmbito do SP 2040. Foram grandes contribuições que enriqueceram o plano e, certamente, como era para ser, o sindicato, como uma das instituições participantes do Conselho Consultivo, é coautor desse plano. Acho que também seria importante mencionar que, nessa qualidade, o sindicato deu um exemplo singular de como uma entidade da sociedade civil organizada, quando é convidada pelo poder público, ela pode efetivamente colaborar com um desafio tão grande que é planejar essa cidade a longo prazo. E, dessa forma, eu acredito que, na medida que a sociedade civil organizada, de uma forma construtiva, técnica, se engaje nos desafios da cidade, nos desafios do Estado e nos desafios do país, efetivamente nós vamos ter uma situação onde a sociedade se sente partícipe dos projetos e dos planos que são implementados. Eu também não poderia deixar de mencionar que toda vez que eu visitei essa casa, eu me senti extremamente acolhido e muito orgulhoso de ser engenheiro, porque todas as discussões que ocorreram nesse sindicato foram extremamente construtivas, foram no sentido de solucionar os desafios, dar encaminhamento aos desafios, como é próprio da engenharia, de forma muito técnica e aberta. Então, dessa forma muito singela, eu gostaria de encerrar minha manifestação agradecendo mais uma vez essa homenagem. Muito obrigado. Categoria Empreendedorismo e Inovação na Educação. Formado em rádio televisão pela Universidade da Califórnia, dos Estados Unidos, em 1960, e doutor em História do Teatro pela Indiana University, em 1969. É professor emérito da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, ECA, USP, na qual lecionou de 1971 a 2003. Foi coordenador, fundador do Laboratório de Pesquisa Escola do Futuro da USP, de 1989 a 2006. É presidente da Associação Brasileira de Educação à Distância, ABED,
desde 1995. Em 2011, recebeu seu segundo prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro em Tecnologia e Informática, pelo seu livro Aprendizagem à Distância. É membro do Conselho Editorial de diversas revistas científicas dos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Austrália, Estados Unidos e Espanha, bem como do Board of Trusts do International Council of Open e Distance Learning, Noruega. Para fazer a entrega do prêmio, convidamos os engenheiros Antônio Ottaviano e Newton Genaga. E para receber o prêmio Personalidade da Tecnologia na categoria Empreendedorismo e Inovação na Educação, convidamos o professor Dr. Frederic Michael Lito. Anunciamos neste momento a palavra do homenageado. A honra dessa noite, caros autoridades da mesa e amigos do público, é excepcionalmente forte. Em primeiro lugar, para um estrangeiro, apesar do meu forte sotaque de Pernambuco, eu não sou daqui. Mas eu não sou masoquista, eu moro aqui no Brasil 43 anos porque eu gosto do país. Temos os nossos problemas, mas é uma maravilha viver e trabalhar aqui. Em segundo lugar, a homenagem é extremamente importante para mim, porque demonstra para mim que esse sindicato tem superado preconceitos tradicionais no Brasil de confundir a formação das pessoas com suas capacitações. Como foi mencionado, minha formação é totalmente humanística. Teatro, história do teatro. Talvez o artigo mais importante que eu publiquei em todos os anos foi sobre certa peça de teatro da época colonial norte-americana, uma peça inglesa sobre Catão, o romano, que foi usada por todos os revolucionários fomentando guerra contra a Inglaterra. Foi publicada na mais importante revista sobre história colonial americana, bem longe de tecnologia e engenharia. Mas eu comecei a trabalhar com computadores em 1964, por fascinação disso. E numa época quando exigia uma sala de quase o tamanho dessa sala para processar informação. Também eu lembro, isso na segunda metade da década de 50, a construção na Universidade de Califórnia dos primeiros computadores de grande porte. E todas as pessoas trabalhando em tecnologia de informação naquela época não tinham formação em tecnologia de informação, porque não existiam cursos universitários, nem de bacharelado, nem de mestrado, nem de doutorado. Os profissionais de TI, naquela época, vieram de astronomia, química, linguística, filosofia, para solucionar problemas semânticos e assim adiante. As coisas agora mudaram. Temos muitos cursos de TI. Mas eu percebo na área de educação à distância, que eu milito, que é a mesma
fenômeno ocorre. Não tem muitas pessoas formadas na área. Que é uma beleza. Isso traz uma riqueza de experiências, de paradigmas científicos diferentes. Então, eu cumprimento o Sindicato de Engenheiros de São Paulo por ter admitido o fato de que alguém tão para a esquerda nas humanidades aí poderia fazer uma contribuição que merece reconhecimento. Também eu lembro a vocês que as estatísticas dos Estados Unidos e do Brasil mostram que hoje em dia aproximadamente 50% das pessoas formadas em universidades acabam nas suas vidas economicamente ativas trabalhando em áreas fora da área em que eles se formaram. Por quê? Porque a tecnologia faz com que certas profissões evaporam. Ok? Não tem mais oportunidade de trabalho. Então, é necessário, nas nossas universidades hoje em dia, pensar seriamente sobre como nós estamos formando as pessoas agora, quando nós sabemos que 50% deles não trabalharão nessas áreas para que eles estão formando. Precisamos ensinar para eles como pular de uma profissão para outra com menos danos possíveis. Quer dizer, aprender como aprender. Se a gente não consegue isso, vamos ficar escorregando para trás. A minha recomendação para todos vocês é ler com assiduidade os obituários do New York Times. Ha, ha, ha. Eu faço isso para aprender, porque os obituários do New York Times são feitos com muito capricho. Os cientistas, políticos, empresários, suas ideias são elaboradas com grande detalhamento. É uma grande aprendizagem ler isso. E o curioso é que uma boa metade dos executivos de grandes empresas que morreram fizeram seus estudos universitários em áreas como estudos clássicos, Grécia, romano, filosofia, ciências políticas, psicologia, entende? Então, de onde uma pessoa veio, sua formação acadêmica, não necessariamente influencia positivamente ou negativamente. Não tem uma lei sobre isso. Finalmente, 2 semanas atrás, eu estava participando de um seminário sobre educação à distância em Lisboa. E, apesar de todos os portugueses na reunião falando sobre crise para lá, crise para cá, eu me espantei pelo fato de que, andando de táxi todo dia, não senti nenhuma vez um buraco na rua. Nenhum. Do aeroporto, estrada, dentro da cidade. Semana depois, voltei para o Brasil e meus intestinos no táxi se regularam. Moral da história. Já experimentamos advogados na liderança deste país. E deu o que deu. Já experimentamos economistas neste país. E deu o que deu. Prioridades são meio esquisitos. Quer dizer, a construção de submarinos nucleares, foguetes para ir para o espaço. Será que todas essas coisas megalomaníacas são necessárias quando ainda temos buracos nas ruas? Quer dizer, como pessoa física, cidadão brasileiro, eu quero pedir, implorar a vocês, engenheiros, usar suas capacidades de determinar prioridades com a frieza científica necessária para que o povo brasileiro possa viver com melhor qualidade de vida. Vocês são capazes de fazer isso e nós precisamos de sua ajuda. Muito obrigado. Categoria Inclusão Digital e Internet Pública. Graduado em Ciências Sociais em 1989, mestre
e doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo em 2000 e 2005. É professor adjunto do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do ABC. Integra o Comitê Científico Deliberativo da Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura, ABCiber. Presidiu o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação de 2003 a 2005. É membro do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Pesquisa as relações entre comunicação e tecnologia, práticas colaborativas na internet e a teoria da propriedade dos bens imateriais. Autor dos livros Exclusão Digital, A Miséria na Área da Informação e Software Livre, a luta pela liberdade do conhecimento. Idealizou e foi o primeiro coordenador do projeto de Telecentros de São Paulo em 2001. Foi um dos formuladores do projeto das praças digitais. É ativista do software livre e dos articuladores do Marco Civil, da internet e do princípio da neutralidade da rede. Para fazer a entrega do prêmio, convidamos os engenheiros Fernando Palmesan e Manuel Guerra. E para receber o Prêmio Personalidade da Tecnologia 2013, na categoria Inclusão Digital e Internet Pública, convidamos o professor Dr. Sérgio Amadeu da Silveira, acompanhado da sua esposa Bianca Santana, que também é homenageada nesta noite. Anunciamos neste momento a palavra do homenageado. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu quero cumprimentar o presidente dos sindicatos dos engenheiros, o engenheiro Murilo Pinheiro. Quero cumprimentar o professor Del Nero, representando aqui o Conselho Tecnológico, o deputado Itamar Borges e a Dilma Pena, homenageada, e em nome da qual eu cumprimento toda a mesa. E quero agradecer essa premiação e aproveitar para poder colocar algumas ideias. E antes de colocar essas ideias, que talvez algumas delas tenham ajudado eu a ser premiado, coisa que eu agradeço muito. Eu queria dizer que esse sindicato ele é uma instituição democrática. Eu já estive aqui várias vezes para defender o Wikileaks, para falar de democratização das comunicações, para falar sobre movimento urbano na cidade. Já estive aqui no encontro de blogueiros progressistas e quero parabenizar esse sindicato por ser uma casa aberta aos movimentos sociais democráticos e pela liberdade. Então, isso é muito importante. Agradeço. E eu nunca imaginei que eu ia estar aqui no Dia dos Engenheiros, apesar de eu ser do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciência Social Aplicada, de uma universidade interdisciplinar, um projeto novo. Eu trabalho com áreas... Eu sou sociólogo, sou doutor em ciência política, mas fiz muitos projetos de tecnologia. O que mostra, como o professor Lito falou, é preciso avançar
E aí eu queria dizer isso. Nós precisamos apostar em tecnologias abertas, precisamos apostar no conhecimento compartilhado, nós precisamos apostar na nossa juventude, nós precisamos apostar na capacidade que as pessoas têm de aprender. Então, o conhecimento, ele é a base da sociedade da informação. Aquilo que no século XIX eram minas de carvão ou petróleo, hoje não é mais isso. Hoje a base do conhecimento é o próprio conhecimento. E o conhecimento está relativamente distribuído pelo planeta. E aqueles que querem manter desigualdades que já existiam no mundo, eles precisam aprisionar o conhecimento, precisam deixar esse conhecimento ilhado para que ele não seja matéria-prima para o outro conhecimento. Um africano, um sul-americano, um asiático, um norte-americano, um europeu, essas populações do mundo inteiro têm, na verdade, uma inteligência coletiva. Então, hoje, nós estamos assistindo um bloqueio ao conhecimento. Então, primeira coisa, nós precisamos construir redes digitais, construir uma malha de banda larga nesse país que permita que as pessoas possam ter acesso à informação. A internet é um dos grandes repositórios de informação. A inclusão digital é um elemento chave de bloquear os processos de reprodução da miséria. É um elemento chave para dar condição de um aluno de Pauçu ou do interior do Amazonas ter acesso a uma quantidade de informação inimaginável há 20 anos atrás. Se a gente for ver um HD externo hoje, do tamanho desse celular, ele tem a capacidade de carregar 450 mil livros digitalizados. 6 HDs externos seria capaz de colocar todos os livros que estão na maior biblioteca do Brasil numa mochila. Nós precisamos viabilizar acesso a essas informações, desse material fundamental, para ser cognitivamente processado pelos nossos jovens, para que eles possam criar novos conhecimentos. Mas para criar novos conhecimentos, a gente tem que reduzir os bloqueios que as legislações estão impondo aos recursos educacionais abertos, que estão impondo aos códigos. E nós precisamos defender a possibilidade desse conhecimento transitar livremente pelas redes. Então, eu defendo a inclusão digital, mas defendo também o compartilhamento livre do conhecimento. E defendo também que um grupo de empresas diminutas, que pode ter muito poder econômico, como é o caso das operadoras de telefonia, elas não podem ter o direito de bloquear os fluxos de informação. Não podem quebrar a neutralidade da rede. Eles devem ser neutros em relação ao fluxo de informação. Porque se eles puderem filtrar a rede, eles vão poder, mais do que transformar a internet numa grande rede de TV a cabo, eles vão poder controlar a criatividade. A internet é aberta. Nós, na nossa universidade, em vários centros e garagens pelo mundo afora, estamos bolando novas possibilidades, novos protocolos, novas tecnologias. E nós, hoje, temos uma internet que funciona assim. Se eu criar um protocolo da internet 3D, eu subo e não tenho que pedir autorização para ninguém. Nem para uma grande corporação, nem para um governo. Se funcionar, todos nós usaremos. Só que na hora que eu permitir que um diminuto grupo de operadoras possa controlar a internet, filtrar o tráfego, sabe o que vai acontecer? Eu vou ter um sócio, eu vou ter um filtro, eu vou ter um bloqueio. Então eu aproveito essa homenagem para dizer, a internet tem que continuar livre. A internet tem que continuar criativa e aberta como ela é. E nós precisamos usar a internet para compartilhar conhecimentos. E nós precisamos levar esses conhecimentos a todos os lugares do Brasil. As possibilidades tecnológicas estão dadas e nós vamos avançar se a gente cumprir essa missão. E eu acho que o Sindicato dos Engenheiros está de parabéns. Muito obrigado. Categoria Mobilidade Urbana.
Engenheiro civil formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Poli-USP, em 1960, na mesma instituição fez pós-graduação em Mecânica dos Fluidos e Transmissão de Calor, em 1969. Foi responsável pelo setor de controle e acompanhamento do Plano de Ação de Governo do Estado de São Paulo, de 1960 a 1962. Foi gerente de programação e controle da Companhia do Metropolitano de São Paulo, Metrô, de 1968 a 1971, e diretor de planejamento da Empresa Municipal de Urbanização de São Paulo, EMURB, de 1971 a 1972. Desenvolveu suas atividades profissionais também na Empresa de Planejamento Metropolitano da Grande São Paulo, em Plaza, e na Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, CETESB. Foi secretário municipal de Serviços e Obras de São Paulo entre 1989 e 1991 e de Transportes de 1990 a 1992, quando propôs o projeto Tarifa Zero, com o pagamento dos serviços de ônibus feito pelo Fundo Municipal de Transportes sem custos ao usuário. Para fazer a entrega do prêmio, convidamos os engenheiros Allen Abert e João Paulo Dutra. E para receber o prêmio Personalidade da Tecnologia 2013, na categoria Mobilidade Urbana, convidamos o engenheiro Lúcio Gregory, acompanhado de sua esposa Heloísa Gregory, que também é homenageada nesta noite. Anunciamos neste momento, senhoras e senhores, a palavra do homenageado. Eu estava perguntando aqui se eu era o primeiro engenheiro premiado, mas eu sou o segundo. Eu queria primeiro agradecer na pessoa do presidente do sindicato, Dr. Murilo Pinheiro, do professor João Antônio Del Nero, Conselho de Tecnologia, do deputado Itamar Borges e a querida doutora Dilma, por ser representando aqui em nome de todos os demais membros da mesa. Confesso a vocês que sou pouco afeito a uma cerimônia dessa natureza e, portanto, me sinto até um pouco intimidado diante de tantas personalidades importantes que receberam e receberão o prêmio deste ano do sindicato. Eu quero agradecer o Sindicato dos Engenheiros, a comissão que aceitou a indicação, a todas as equipes que trabalharam comigo e que, de certa forma, são realmente aqueles que são premiados nessa noite, através de minha pessoa. Eu queria agradecer também ao engenheiro Edilson Reis, que foi um dos que batalhou para que essa premiação fosse possível. Queria agradecer aos jovens de movimentos populares e sociais desse ano, que trouxeram a pauta da mobilidade urbana como realmente
uma pauta fundamental para o país neste momento, e que tardou muito, não fossem a sua coragem, sua vitalidade de trazerem à tona essa fundamental questão para o desenvolvimento do país e para a melhoria das condições de vida de todos os brasileiros. Penso que o ano de 2013, na verdade, pode ser chamado o ano da mobilidade urbana. E, com referência a isso, é significativo que esta categoria, mobilidade urbana, foi criada no Prêmio de Personalidade Tecnológica exatamente no ano de 2013. E é nesse ano que assisto que a Câmara Federal, em 2 votações, aprovou a proposta de emenda constitucional número 90, que finalmente transforma o transporte, a ser depois detalhado, como um direito social nos termos do artigo 6º da Constituição, tal como saúde, educação, segurança, aposentadoria e tantos outros. É uma conquista que devemos, sem dúvida, a tudo o que aconteceu nos meses de junho e julho desse ano. Eu queria fazer um brevíssimo comentário sobre a questão da tecnologia e a mobilidade urbana. Ao longo de nossa trajetória, se pôde contribuir com 2 categorias que eu poderia chamar. Uma, a tecnologia, digamos assim, pesada, apenas como referência, que foi a possibilidade, por exemplo, de a Companhia Municipal de Transportes Coletivos, CMTC, através do seu Departamento de Engenharia, ter criado as condições e estudado todas as condições de projeto e execução dos ônibus de portas à esquerda, que hoje são fabricados pelas grandes empresas fabricantes, graças, de fato, a esse estudo fantástico feito pelo Departamento de Engenharia da CMTC naquela época, bem como do desenvolvimento dos ônibus movidos a gás, no sentido de fazer uma política de prevenção de controle de poluição, que foi transformado no decreto, ou melhor, na Lei 10.950 da época, que obrigava que toda a frota de ônibus de São Paulo fosse movida a gás, o que traria uma diferença sensível nas condições de poluição atmosférica e que, infelizmente, ao longo do tempo, essa lei acabou por sendo revogada. Queria também destacar outras questões de tecnologia que eu chamaria de tecnologia leve, que envolvem questões de gerenciamento e governança e de controle de serviços públicos, e que foram acontecidos e aconteceram durante a oportunidade de ser secretário de Transportes, Serviços e Obras de São Paulo. Seja o início da coleta seletiva na cidade, no ano de 1989, quando fomos secretário de Serviços e Obras, seja na questão de novo formato de contratação do serviço de transporte de ônibus municipais, que separava, finalmente, o custo do serviço daquilo que era cobrado do usuário, tornando, àquela época, possível uma forte política de subsídio à tarifa, condição indispensável para que se tenha um serviço de alta qualidade e acessível à grande maioria da população que precisa do transporte coletivo, que não por acaso é a que tem, em geral, a menor renda. Portanto, ela só poderá ter acesso a um serviço de ótima qualidade se este serviço for fortemente subsidiado na tarifa. Finalmente, eu poderia destacar também a questão, eu até sinto um pouco de cuidado ao dizer isso, porque poderá parecer uma obsessão, mas que foi o projeto Tarifa Zero. E os senhores não podem imaginar a emoção que pode sentir uma pessoa como eu, 23 anos depois de ter sido feita essa proposta, vê-la novamente sendo discutida e colocada nas ruas pelos jovens de 2013. Isto significa que alguma coisa precisará acontecer na questão da mobilidade urbana, e eu espero que assim aconteça, não só
para evitarmos os proverbiais buracos que o professor Lito citou, mas fazer com que, sem esses buracos, além disso, a população possa, de fato, ter pleno acesso a tudo que a cidade, essa maravilhosa invenção da humanidade, pode oferecer a todos e que muitos não acessam por não terem condições de acessibilidade e mobilidade, por falta de recursos para fazer todas as viagens que seriam necessárias para acessar esses bens. Eu queria também fazer um breve comentário que foi, durante a nossa gestão de secretário de Transportes, que se transformou a engenharia de trânsito numa fiscalização pelo Corpo Civil da Companhia Engenharia de Tráfego, pois, até aquele momento, pasmem os senhores, o controle e fiscalização do tráfego da cidade de São Paulo era privativo da Polícia Militar através do Comando do Policiamento de Trânsito, como se o problema de tráfego e trânsito fosse um problema de polícia, quando todos nós sabemos que é um problema social e é um problema que tem um viés técnico extremamente forte e para o qual, seguramente, engenheiros e outros profissionais são os mais habilitados a tentarem resolver. Eu queria também lembrar que hoje é dia 11 de dezembro, dia do engenheiro. Fiquei satisfeitíssimo de ver que a enorme quantidade de premiados não é engenheiro. E eu digo por quê, apesar de sê-lo. Considero o engenheiro uma das profissões que melhor podem fazer uma análise crítica de tudo aquilo que nos é vendido como verdade absoluta. Seja por sua formação. O que é ser engenheiro, no fundo? É um homem que tem um fantástico conhecimento técnico, tem modos de raciocinar, habilidade numérica, de projeto, de cálculo, de estimativas, de formulação de hipóteses, de problemas e respectivas soluções. Tem uma enorme capacidade de abstração. E se esse profissional não perder de vista que a inserção no mundo das disputas ideológicas, ele não esquecer que existe no mundo as disputas ideológicas, não esquecer que existe a política e a economia, e, sobretudo, a economia política, se eles não esquecerem da diversidade cultural que caracteriza a nossa nação, e, em geral, qualquer nação, mas, em especial, o Brasil, e se eles não esquecerem que essa diversidade é formada por pessoas, homens e mulheres, crianças, adultos, velhos, que têm emoções, têm inconsciente, e têm medos, e têm necessidades emotivas que escapam à própria lógica da engenharia que eles possam ter aprendido. Mas, por isso mesmo, os engenheiros têm essa fantástica possibilidade de se associarem a essas duas condições. Seguramente devem ser dos profissionais, com todo o respeito a todos os outros, mas acho que é somente na medida que ele se some aos demais profissionais e as características que outros profissionais têm, é que ele pode, de fato, fazer aquilo que esse prêmio significa, que é em trabalhar por uma modificação e melhoria das condições da população em geral, que é um dos fundamentos desse prêmio. Eu terminaria dizendo uma frase de Milton Santos, geógrafo, aliás, premiado em 1995 por esse Sindicato dos Engenheiros, numa prova, mais uma vez, da absoluta universalidade que esse sindicato tem, e ele comprova a teoria que eu acabei de dizer dos engenheiros. Ele é o representante desta categoria de engenheiros, segundo eu entendo. O Milton Santos dizia o seguinte: o mundo não é formado apenas pelo que existe, mas pelo que pode vir a existir. Já que eu fui contemplado na mobilidade urbana, não consigo de usar a frase de Milton Santos acrescentando, por exemplo, num mundo sem catracas.
Nós registramos e agradecemos a presença do senhor Otto Elias Pinto, superintendente da Sabesp, do senhor João Paulo Tavares Papa, diretor da Sabesp, do senhor Gilson Santos de Mendonça, superintendente da Sabesp na cidade de Franca, do engenheiro Paulo Massato, diretor metropolitano da Sabesp, engenheiro Luiz Paulo de Almeida Neto, diretor de sistemas regionais, senhor Rui de Brito Álvares Afonso, diretor econômico-financeiro e de relações com os investidores, e o senhor Manuelito Pereira Magalhães Júnior, diretor de gestão corporativa. Categoria saneamento ambiental. Mestre em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas. Iniciou sua carreira como funcionária pública federal em 1976, como técnica em planejamento e pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Foi diretora de saneamento da Secretaria de Política Urbana e de Investimentos Estratégicos do Ministério do Planejamento em 1995. Participou da estruturação da Agência Nacional de Águas, ANA. No governo paulista, atuou como secretária adjunto de Economia e Planejamento de 2005 a 2006. Em 2006, coordenou a revisão do Plano Diretor da cidade de São Paulo. Foi secretária de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo e presidiu os conselhos de administração das estatais paulistas, Sabesp, EMAI, CESP e CPOS, de 2007 a 2010, além de ter participado da criação da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo. Em 2011, foi eleita presidente da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, e membro do Conselho de Administração da empresa. Para a entrega do prêmio, convidamos os engenheiros João Carlos Bibo e Flávio Brízida. E para receber o prêmio Personalidade da Tecnologia na categoria Saneamento Ambiental, convidamos a doutora Dilma Celi Pena, acompanhada dos seus filhos Tiago Pena Pereira e Pedro Pena Pereira. E neste momento, senhoras e senhores, anunciamos a palavra da homenageada. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nesta noite no Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Quero cumprimentar o engenheiro Murilo, agradecer pela honra e por esse momento único da minha vida. Quero
cumprimentar e agradecer o professor João Del Nero, presidente da comissão. Muito obrigada, me sinto honrada em receber esse prêmio. Quero cumprimentar o deputado Itamar Borges. Parabéns por estar aqui conosco hoje, dividindo esta noite, deputado. Quero cumprimentar o Pércio, da Associação dos Engenheiros da Sabesp, o Reinaldo, da Associação, o Pércio, dos funcionários da Sabesp, o Reinaldo, dos engenheiros, o Dante, o presidente da ABS. Quero cumprimentar o professor Lúcio Gregory, e, em seu nome, todos os demais homenageados, parabenizar a todos pelas falas maravilhosas que nós já tivemos oportunidade de ouvir, verdadeiros ensinamentos, verdadeira síntese de vida. E é disso que se trata hoje, não é? De sínteses de uma história de vida. E, em assim sendo, há uma mistura entre o racional, entre o emocional, entre os colegas de trabalho, família, enfim, eu acho uma síntese de vida. Portanto, eu quero iniciar a minha fala agradecendo o governador José Serra, o governador Alberto Goldman e o governador Geraldo Alckmin, que confiaram a mim a tarefa de dirigir o saneamento no Estado de São Paulo. Eles confiaram que eu poderia cumprir o que havia prometido quando do plano de governo em 2006, de que era possível, mobilizando os instrumentos disponíveis no Estado de São Paulo, recursos humanos, tecnologia, capacidade de mobilizar recursos de todas as frentes, definir a meta de universalização da prestação dos serviços de saneamento no Estado de São Paulo. E assim foi feito. No próximo ano, em 2014, 310 cidades do interior do Estado de São Paulo estarão 100% com água potável, já estão, 100% com coleta de esgoto e 100% de tratamento de esgoto. Com isso, nós estamos respondendo também a uma demanda da sociedade paulista, que é por rios limpos. A sociedade paulista hoje demanda os seus rios limpos, porque a sociedade paulista hoje tem um compromisso com os que vivem hoje e os que virão no futuro, com a sociedade do futuro. Em 2016, nós teremos uma situação de universalidade no litoral paulista. Nós temos já quase que abastecimento de água resolvido. Estamos agora para inaugurar 2 grandes estações de tratamento de água no litoral paulista, que assegura água potável para os próximos 30 anos. E em saneamento, em 2016, nós teremos uma situação de universalidade. E a região metropolitana, professor Lúcio Gregory, é o nosso grande desafio. Não é? Aqui vivem 20 milhões de pessoas, numa região de extrema escassez hídrica, localizada na nascente do rio Tietê, e, portanto, o tratamento de esgoto aqui é algumas vezes mais complicado do que o foi em Paris, em Londres, ou em Washington, com Potomac, mas nós vamos chegar lá. E no final dessa década, em 2020, a infraestrutura de coleta, transporte e tratamento de esgoto estará completa nas áreas regulares da cidade de São Paulo. Eu gostaria, portanto, eu faço uma homenagem a esses 3 estadistas que confiaram em mim, como executiva pública,
para enfrentar esse desafio. Eu gostaria, nesse momento, de prestar uma homenagem aos meus amigos, aos meus colaboradores da Secretaria de Saneamento e Energia no período 2007-2010. Quero fazer uma homenagem ao Ricardo Toledo, que está aqui conosco hoje, ao Jean Negri, que está aqui conosco hoje, ao Rui Brasil, que eu não vi, mas fica aqui a homenagem, e ao Birajara Félix, que foi presidente do DAE, superintendente do DAE, nesta época. Desta época, senhores, ficaram importantíssimas contribuições e acervo para o Estado de São Paulo. Posso enumerar alguns. A criação da Agência de Regulação foi um trabalho extraordinário e hoje temos aí uma instituição forte e que é modelo para muitos estados da federação. Criamos, na área de energia, deixamos pronto, entregamos a essa gestão, praticamente pronto, o mapa eólico do estado de São Paulo. Entregamos praticamente pronto a nova matriz energética do estado de São Paulo. Entregamos pronto também o Conselho Estadual de Política Energética do estado de São Paulo. O secretário José Aníbal recebeu isso tudo e deu força e avançou a partir do trabalho da Secretaria de Saneamento e Energia no período 2007-2010. Deixamos pronto também, entregamos ao secretário Giriboni, praticamente pronto, o estudo de segurança no abastecimento de água da macrometrópole
também o leque de capacidade, de competência, de planejamento e de ação que vocês todos adquirem com a vossa formação. Portanto, como disse no início, tenho que dizer aqui duas palavras. Muito obrigado pela oportunidade de participar e poder cumprimentar a todos os engenheiros, Roberto, e a todos vocês, pelo Dia do Engenheiro. E muito obrigado por poder dividir com todos vocês essa oportunidade de informação, de enriquecimento, de conhecimento, de experiências, hoje homenageadas e premiadas aqui no Sindicato dos Engenheiros. Parabéns aos homenageados, parabéns aos engenheiros, parabéns ao sindicato. Boa noite a todos e muito obrigado. Senhoras e senhores, e para encerrar esta cerimônia, anunciamos a palavra do presidente do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, engenheiro Murilo Celso de Campos Pinheiro. Boa noite. Eu estava falando para o deputado ali que são 3 horas só, é bem rápido. Mas eu queria aqui saudar a todos vocês, cumprimentar cada um de vocês aqui presentes, saudar, começar ali pelo Caio Teixeira, que representa o seu pai. Caio, você tem futuro político mesmo. O Itamar, que tem um olhar crítico e sabe distinguir um novo parlamentar, acho que nós estamos vendo por aí. Parabéns, parabéns ao seu pai. Seu pai, de fato, é um excelente parlamentar, um excelente profissional, que muito orgulha esse sindicato. Quero cumprimentar o professor Frederic Lito, professor. É uma honra para nós o seu prêmio, uma honra para nós o seu trabalho, uma honra para nós brasileiros recebê-lo aqui e premiá-lo por tudo isso. Parabéns. Parabéns, Itamar Borges, deputado estadual atuante, presente nessa casa, presente nas questões nossas, nas questões da engenharia e da tecnologia. Obrigado pelas suas palavras, obrigado pela presença, e a honra é nossa de tê-lo aqui ao nosso lado. Professor João Del Nero, que hoje coordena este evento, essas homenagens, professor João Del Nero, que traz para dentro do Conselho Tecnológico a sabedoria, a serenidade, a simpatia e a competência. Parabéns, professor, obrigado por estar sempre junto com essa entidade e com esse presidente. Muito obrigado. Doutora Dilma Pena, que, na verdade, é o seguinte, quando nós... E todos aqui foram unânimes na escolha, nós escolhemos aqui cada um dos premiados. E hoje, eu olhando aqui, eu digo o seguinte, quando nós escolhemos, eu vou confidenciar uma coisa, quando a gente premia um presidente de uma empresa, normalmente vem pouca gente. Por quê? Porque... eu não sei se está bem assim, e aqui é unânime. Nós tivemos que segurar lá o Sabespiano, senão não ia caber todos aqui. Parabéns, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua força de trabalho, que eu sempre assisti e acompanho. Parabéns, parabéns por essa família. Tá? Uma família grande, família... que está presente. Parabéns. É importante para nós ter uma família aqui presente, importante o seu trabalho, a sua força de trabalho para todos nós paulistas e brasileiros. Quero cumprimentar o professor Lúcio Gregory, que, sem dúvida nenhuma, era uma inovação, quando falou da tarifa zero, quando nós estivemos presentes nessa discussão lá atrás. Nós já tínhamos na cabeça
essa questão. Quando apareceu essa discussão em junho, a qual o senhor citou, era para nós de uma importância enorme. Nós sabíamos quem era o pai, quem era o dono dessa ideia. Parabéns, é uma honra para nós fazermos parte contigo dessa homenagem. O sindicato se sente muito valorizado com a presença de vocês. Professor Sérgio Amadeu, que mostrou aqui a sabedoria nas suas palavras, na internet pública, na condição de estar discutindo conosco cada um dos temas de real importância para esse sindicato. A sua participação aqui para nós, além de brilhante, nos honra muito e nos faz pensar em convidá-lo outras vezes para palestras aqui internas, para que a gente possa discutir claramente essa questão. Não é Zufo, discutir claramente essas questões da internet. Parabéns, parabéns mesmo, e muito obrigado pela sua presença. É para nós mais um evento que nós entendemos aí de grande valor para nós. Dia 11 de dezembro é o dia do engenheiro, é o dia em que nós lembramos para homenagear aquelas pessoas que ajudaram o Brasil, que ajudaram a tecnologia, que ajudaram o povo brasileiro e que participaram ativamente do desenvolvimento e crescimento dessa nação. Nós temos a convicção de quantos mais brasileiros quanto vocês estiverem presentes e trabalhando, melhor será o nosso dia a dia, melhor será o nosso amanhã. Parabéns a vocês todos e muito obrigado pelo trabalho de vocês. Muito obrigado pela delicadeza de estar aqui conosco. Eu quero aproveitar também esse finalzinho de evento para fazer uma homenagem ao nosso vice-presidente, Laerte, que acabou por falecer num acidente trágico. Um homem de dignidade, um pai de família exemplar, um companheiro de primeira ordem, um amigo, um profissional, um trabalhador a qualquer hora e a qualquer instante. É um homem que nós entendemos como digno, de caráter, de presença. E é para nós, hoje, aproveitamos o dia de hoje, com toda essa alegria e com muita alegria, cumprimentar, saudar a sua esposa, para que venha aqui conosco, para participar, e os 2 filhos, para que nós possamos entregar uma placa de agradecimento ao Laerte, de agradecimento ao seu trabalho, na pessoa do Pedro, do Mateus e da Selma. Parabéns a vocês, muito obrigado. E na placa lê-se homenagem. O Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo presta sua homenagem à memória do companheiro Laerte Conceição Matias de Oliveira, na importante atuação em defesa da categoria e em favor da população brasileira, desse nosso vice-presidente, que nos deixou precocemente. Ficaram marcados o espírito público, a generosidade, a capacidade de diálogo, a determinação e a confiança na possibilidade de se construir um mundo melhor. São Paulo, 11 de dezembro de 2013. Murilo Celso de Campos Pinheiro, presidente. Eu serei bem breve neste dia ao grande legado que foi essa homenagem ao meu querido engenheiro Laerte Conceição Matias de Oliveira. Obrigada.
Eu acho que todos vocês sabem por quê. Eu não vou falar muito. Mas agradeço a todos vocês e, fazendo as vezes do nosso mestre de cerimônia, convidamos as senhoras e os senhores para um coquetel que vai ser servido no andar de baixo. Muito obrigado.